Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqui do grupo do Google Meeting, que estão aqui na nossa sala, acompanhando a nossa aula com conteúdo na tela. Boa tarde para você que está no Instagram, acompanhando o nosso conteúdo de qualidade, né? Que seja realmente um conteúdo transformador para a sua advocacia e que tudo dê certo ao final da nossa apresentação. Até porque a gente está aqui para sair, deixa eu dar só uma limpadinha nessa câmera do Instagram, acho que ficou melhor, hein? Para que a gente consiga evoluir na nossa advocacia. E para você que está no Instagram, eu sempre faço o convite. Entre no link da minha bio, lá você vai cair para um grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, você vai receber as informações de primeira mão, um link do nosso grupo do Meet. E lá você vai participar da nossa aula com conteúdo entregue. Meus amigos, é o seguinte, eu vou convidar vocês, antes de apresentar a aula número 9, né, antes de a gente começar a adentrar na própria técnica que nós vamos aqui trazer para vocês, primeiramente falar que eu estou um pouco gripado e por isso que a voz vai ser um pouco rouca, mas não me furtando do compromisso de estar aqui todo santo dia, 15 minutos do meu dia, contribuindo para que você cresça na sua advocacia. Para mim só faz sentido se você, aqui no Grupo Meet, está acompanhando no nosso material, crescer na advocacia de forma sustentável e que, de fato, você que está no Instagram entenda a necessidade da especialização da sua advocacia. Porque hoje, quem está no generalismo está amargando muitas dores por conta de uma alta demanda de processos e baixo valor dos honorários. Meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos seguir? Vamos nessa. O que eu faço aqui também um breve comentário para vocês. Todo esforço todo crescimento parte de um esforço. Se você não compreender que durante essa trilha que nós estamos fazendo, para que você construa sua autoridade no direito e que necessariamente você vai passar por pressões, você vai ficar ainda na zona de conforto, porque a zona de conforto te leva para uma comodidade, ao ponto em que a zona do desconforto, da abundância, te leva a uma zona de resistência. É uma pressão que você vai sofrer durante a construção da sua especialização, mas que isso vai te levar para uma advocacia sustentável. Então entenda, hoje você está aprendendo com ferramentas para crescer a sua advocacia de forma sustentável. Eu estou te trazendo premissas para que você tenha uma autorresponsabilidade e reconheça que, se você é generalista, o principal ponto para você começar 2026 entrando de forma correta de valorização da advocacia é por meio da especialização. E a minha finalidade aqui, para você que é advogado, que está no Instagram, ou para você que está aqui no Google Meet, e não entendeu ainda essa necessidade, você ainda está perdido no mundo em que hoje a concorrência é grande, mas a especialização é pequena. Então, quero que você entre de cabeça aqui, de cabeça, nesses 30 dias com a gente, dedicados à especialização da sua advocacia. Perfeito? Vamos fazer esse compromisso de crescimento para que a gente tenha uma advocacia sustentável, valorizada. Não vendemos o nosso tempo por preço, propomos o nosso tempo por honorários. Isso é muito importante. Se você ainda não entendeu isso, você infelizmente vai continuar na briga por preço. E briga por preço é por demanda. A autoridade se constrói com valor, valor que você emite para a pessoa e ela te remunera aquilo que você pede. Perfeito? Feita essa premissa, vamos seguir em frente. Hoje a nossa aula é a aula número 9. Como saber se a defesa de servidores públicos pode ser o nicho que vai destravar sua advocacia. Meus amigos, esse é o assunto do momento. Até porque, para você que ainda não entendeu, a gente vai buscar cada vez mais a validação da sua advocacia hoje por meio de um cenário muito favorável que é a defesa de servidores públicos. E eu digo que muitas das pessoas vão questionar sua técnica, mas isso é estruturável. Você com conhecimento técnico aprofundado, buscando ferramentas técnicas e ferramentas estratégicas, isso vai impulsionar com certeza sua advocacia.
tá bom? E vamos lá. As 3 perguntas de validação para que você comece a crescer na sua advocacia, até para saber se de fato isso faz sentido para você atuar na defesa de servidores públicos. Pergunta número 1. Você tem interesse real em direito administrativo e processo administrativo disciplinar? Esse é um ponto que nos leva a uma dúvida. Mas hoje eu tenho convicção em que o meu nicho é direito administrativo. E isso me proporciona momentos em que eu consiga realmente ter o desfrute daquilo que a gente almeja com o crescimento da nossa advocacia. Pergunta número 2. Você tem acesso, seja ele direto ou indireto, a servidores públicos? Para você que está aqui no Instagram, não é aquele acesso direto, não é aquele acesso que, eu conheço muitos servidores públicos. E se você conhece, você está num ambiente favorável. Se você não conhece, você conhece pessoas que conhecem servidores públicos. Se você está nesse meio, você está apto a já começar com os primeiros passos na especialização. Pergunta número 3. Você está disposto a se tornar referência técnica e não apenas mais um advogado? Acabei de trazer isso nos nossos primeiros minutos da nossa live. Se você consegue entender que referência técnica é autoridade que vai te trazer bons honorários de forma sustentável, você sai da briga por preço. Então, dessas 3 perguntas, se você atua em direito administrativo, você tem interesse. Se você tem contato com servidores públicos, direto ou indireto. Se você, 3, quer se tornar referência, se você respondeu dessas 3 questionamentos, 2 perguntas sim, esse nicho é para você, tá? E vamos lá. E quais são os sinais que você deve entrar no nicho, né? Nessa nicho que é tão promissor, que é a defesa de servidores públicos. Quais são os fatores que vão te levar à evidência aonde eu consigo visualizar que, sim, defesa de servidores públicos é para mim? Eu vou te trazer alguns sinais muito importantes. Você quer faturar mais como advogado com menos caso. O processo administrativo disciplinar, ele te proporciona esse cenário. Um cenário que vai te dar comodidade financeira para que você consiga ter racionalização dos procedimentos do seu escritório e, ao mesmo tempo, você consiga ter tempo para se organizar financeiramente para os próximos clientes. Se você está cansado de brigar por honorários, que muitas vezes não são bons assim, e quando eu digo isso é que quando você está numa briga por preço, quando você presta um serviço que as pessoas estão te olhando de uma forma que qual é o mais barato, qual que consegue fazer uma petição por menor preço, você está na briga por honorários. E a defesa de servidores públicos, de forma técnica, te tira desse cenário, te tira dessa zona de advogados comuns, onde muitos brigam por honorários, por valor, tá? Você quer menos clientes e mais profundidade? Cara, isso é muito importante, porque você se torna uma autoridade, você com certeza, com a defesa de servidores públicos, restringe o seu nicho de atuação, mas a profundidade e a tranquilidade de atuar numa matéria que você consegue ter um mínimo de controle de resultado te proporciona uma tranquilidade na atuação da sua advocacia. Então perceba, ter menos clientes não é ruim, mas ter menos clientes que pagam bem faz muito sentido. Isso só a defesa de servidores públicos pode proporcionar para você. Você quer atuar antes do processo judicial e, se houver o caso, depois, se for necessário, você já pode fazer um excelente trabalho na via administrativa. Ficou um pouco confuso, né? Você pode atuar antes do processo judicial e, se houver necessidade de atuar depois, você já tem a defesa pronta, porque o processo administrativo ele contém muitos vícios a depender da instrução processual. E ali você consegue, da sua defesa, extrair elemento probatório para iniciar com uma petição inicial assertiva. Eu vou te ensinar como você pré-questiona a matéria na petição inicial, como você traz informações contundentes para que o seu processo não nasça com vícios e já comece com um andar mais seguro para o seu cliente, porque ele está já com um grave problema lá, se ele foi demitido na primeira instância, na fase do processo administrativo disciplinar, ele já está extremamente preocupado. Na fase judicial, como você fez um bom trabalho na via administrativa, ele vai fazer uma contratação e vai querer que você faça o processo judicial. Perceba, excelência entrega resultado.
Se você não estiver entendendo isso, você infelizmente vai continuar batendo cabeça, tá bom? Você quer clientes que te respeitem como advogado? Porque se você não é autoridade, quem vai respeitar você? Se você não entende qual é o caminho que você tem que perseguir para crescer como especialista, seja qual área do direito que for, mas quando eu falo de direito administrativo, na defesa de servidores públicos, subnichado, direcionado, trazendo relevância para aquilo que você tem que realmente fazer, você vai continuar cometendo os erros. Lembre-se, a autorresponsabilidade do crescimento da sua advocacia de forma sustentável depende de você, exclusivamente de você. Você pode ter sócios ruins, você pode ter um ambiente ruim, você pode ter uma remuneração ruim. Isso tudo depende de você querer mudar esse cenário. E 2026 é a oportunidade de você, advogado, que ainda não decidiu o nicho de atuação, entrar para o clube dos advogados que defendem servidores públicos especialistas. É um nicho que vai ser muito rentável em 2026. Volto a dizer, ano de Copa do Mundo, eleições, carnaval, muitas distrações. Pessoas estão olhando para este lugar das distrações. Você que está aqui comigo, se especializando nessa área, você está olhando para o foco da sustentabilidade, do direcionamento. Eu quero um direcionamento para atingir o faturamento de 10 mil reais, de 15 mil reais, de 20 mil reais. Se você entender isso, você sai da zona comum e entra para uma zona de autoridade. Vamos nessa? Então, clientes vão respeitar você, porque você é autoridade, você é referência. Você quer construir uma autoridade real e não só aparecer, mas ser aquele cara que é uma autoridade real e não se importa com o volume. Por quê? Porque o que você tem, consequentemente, vai te dar um sossego financeiro, uma sustentabilidade da sua advocacia. E esse é um ponto muito importante. Muitas das pessoas olham, ó, meus amigos entraram aí, Demetrios, estamos junto, meu amigo, contador, Wesley, meu amigo, tamo junto, viu? Também é advogado. Esse é para você, meu amigo. Então, galera, é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam é que essa especialização, essa necessidade de você focar no nicho de servidores públicos, um exemplo aqui, o Wesley Contador, ele advoga para clientes meus que são servidores públicos que precisam estruturar sua vida financeira. Uma pessoa nichada. Sabe aonde ele quer chegar com o direcionamento do nicho dele. Então, quando você consegue restringir o seu nicho, você consegue selecionar os seus clientes. Tem coisa mais ideal e mais próspera do que você selecionar clientes que você quer atuar? Isso é muito bom, isso é muito promissor para o ano de 2026. Volto a dizer, quem está no generalismo ainda vai continuar brigando por preço. Quem está na autoridade briga por valor. Perfeito? E como testar isso? Antes de decidir se isso é para você ou não. Se isso é para você ou não aqui do grupo do Google Meet. Daniel, meu associado, tamo junto, meu amigo. Bem-vindo. Teste. Vamos começar com o teste. Vamos testar antes de decidir. Primeira coisa que você tem que fazer. Publique um conteúdo simples sobre PAD. Como se fosse um servidor público, né? Você atuando na defesa de um servidor público, mesmo que de forma superficial, mas trazendo uma solução. Volto a dizer o que eu disse nos meus Reels há um tempo atrás. Conteudista é quebrado. Quem vende solução tem resultado. Conteudista é quebrado. Quem vende solução tem resultado. É simples. Se você fala de um problema, mas não traz a solução, do que você está falando? Você está falando para ninguém. Então, se você tem a solução, evidencie isso. Traga isso em evidência nas suas redes sociais. Se posicione como autoridade, venda a solução. É isso que o seu cliente quer. Tá bom? Teste número 2, mercado. Vamos testar esse mercado? Tente conversar com 3 servidores públicos. Eu tenho certeza que, no mínimo, você que está aqui no Instagram ou você que está aqui no Google Meet, pode ter aí, no mínimo, 3 pessoas que você conhece ou pessoas que conhecem servidores públicos, que você pode fazer essa conexão. Chame essas pessoas para uma conversa e pergunte e faça a seguinte pergunta. Se você saberia se defender, se você respondesse um PAD amanhã, essa é uma pergunta muito interessante. Tem muita gente que fala, não, eu sei, a base do concurso não serve para questão prática de resolução de PAD. Né? Daniel, que é meu associado, ele sabe muito bem. Questão prática de concurso, onde você aprende a parte doutrinária, não resolve um PAD que você vive na prática. Isso é muito importante. E o teste número 3, autoridade interna. Pegue um PAD real, mesmo que seja um midiático. Eu trouxe nos stories, nos meus reels, vá lá, pegue um como exemplo e use
como se você fosse um advogado responsável todo na defesa dele. E ver se isso dá curiosidade. É claro, um ponto técnico, às vezes, não desperta tanta curiosidade, mas você seleciona a audiência que você quer. O público que você está querendo atingir não é o Zezinho da padaria, não é o cara que está vendendo carro, não é o cara que está fazendo outras coisas. Você quer atingir o seu público que é servidor público. Se você direcionar a sua comunicação para essas pessoas, a distribuição do seu conteúdo vai diretamente para ele. E com isso você consegue ter resultados, tá? No mínimo, impressões. O que eu quero é que as pessoas olhem seu vídeo e avaliem. Se você não tiver retorno disso, busque de forma ativa. Na aula 5, na aula 4 e na aula 3 eu trouxe isso. Se você olhar essas 3 aulas, está no meu Instagram, lá na minha página de vídeos, tá? Você vai ver a parte mecânica, prática de como construir um criativo para você ter as primeiras impressões acerca das suas primeiras postagens. As pessoas vão interagir com você. Às vezes nem tanto, porque depende da distribuição. Mas às vezes, da forma que você aborda isso, as pessoas vão se conectar com você. Tá bom? E como sempre a gente faz, a nossa mão na massa. Tem que botar a mão na massa. Ação prática, meus amigos. Ainda hoje, eu quero que você publique um conteúdo falando sobre PAD. De uma forma bem simples, não pense em viralizar, não entre no processo de comparação, entre no processo de fazimento. Publique um conteúdo sobre PAD e veja como ele vai se performar. E a depender da performance dele, você vai criando comunicação mais assertiva com o seu público. E isso vai te gabaritando para que você tenha os próximos passos de melhora dos seus criativos. Porque se você não conhece o servidor público, a internet pode te levar você a eles. Tá bom, meus amigos? Novamente, o que eu digo, gente? Olha só. Você está com um conteúdo de mão na prática. Eu quero que você bote em prática. Se você não botar, não faz sentido você estar assistindo essa live. É mais um conteúdo que você não está resolvendo o problema. Eu estou te trazendo um conteúdo e uma solução do seu problema. Só cabe a você botar a mão na massa e resolver isso. Então, o que você tem que fazer? Galera, para quem está no Instagram, vai, clica no meu bio, cai para o grupo do WhatsApp, lá, material de qualidade para você entender como se bota a mão na massa. Para você que está no Google Meet, já está recebendo no nosso grupo do WhatsApp. Perfeito? Amanhã eu vou trazer a diferença entre generalismo e especialização e por que o mercado de defesa de servidores públicos é tão atraente para você sair dessa zona do generalismo. Perfeito? Para você do Google Meet, muito obrigado. Para você no Instagram, tamo junto. Vamos seguir. Acompanhe as aulas. A gente só entrega conteúdo de alto valor. E aqui eu finalizo. Fiquem com Deus. Amanhã, live de novo, meio-dia, nesse mesmo canal. Tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau.